Bem-vindo, eu sou o Rogério. O vídeo de hoje é o último da série de redação oficial. Hoje estou fazendo aqui a parte 5 e assim, este vídeo eu não fiz, não respondi questões no final. Ficou um pouco difícil aí encontrar, mas recomendo que depois você procure responder questões de redação oficial. Então vamos à leitura. Concordância. A concordância é o processo sintático segundo o qual certas palavras se acomodam na sua forma às palavras de que dependem. Aí começam os exemplos certo e errado. Errado. Se houverem dúvidas, favor perguntar. O certo. Se houver dúvidas, favor perguntar. Errado. Já fazem 10 dias que esta Casa Legislativa encontra-se em recesso. E o certo, já faz 10 dias que esta Casa Legislativa encontra-se em recesso. Errado. Fazem 5 meses que a PF iniciou a apuração de irregularidades. E o certo, faz 5 meses que a PF iniciou a apuração de irregularidades. Mas o exemplo errado, vão fazer 5 anos que ingressei no serviço público. E o certo, vai fazer 5 anos que ingressei no serviço público. Errado. Depois das 2 últimas chuvas, podem haver centenas de desabrigados. E o correto, depois das últimas chuvas, pode haver centenas de desabrigados. Errado. Devem haver soluções urgentes para estes problemas. E o certo, deve haver soluções urgentes para estes problemas. Errado. Aconteceu naquela época fatos terríveis. E o correto, aconteceram naquela época fatos terríveis. Errado. Vossas excelências apoiastes a decisão. E o correto, vossas excelências apoiaram a decisão. Errado. Ainda não chegou os documentos comprobatórios. E o certo, ainda não chegaram os documentos comprobatórios. Errado. Podemos passar-lhe bastante informações sobre o caso. E o correto, podemos passar-lhe bastantes informações sobre o caso. Outro exemplo errado. Se houver dificuldades, qualquer que sejam, avise-nos. E o certo, se houver dificuldades quaisquer que sejam, avise-nos. Errado. Obedeceram-se aos severos regulamentos. E o correto, obedeceu-se aos severos regulamentos. Errado. Tratavam-se de questões fundamentais. E o correto, trata-se de questões fundamentais. Errado. Discutiu-se na semana passada os acordos que têm de ser assinados nos próximos dias. E o certo, discutiram-se na semana passada os acordos que têm de ser assinados nos próximos dias. Agora partindo para a pontuação. Os sinais de pontuação ligados à estrutura sintática têm as seguintes finalidades: assinalar as pausas e as inflexões da voz, a entonação na leitura, separar palavras, expressões e orações que, segundo o autor, devem merecer destaque, esclarecer o sentido da frase, eliminando ambiguidades. Vamos a alguns exemplos. No clube que frequentamos, há 1 mês houve um incêndio. No clube que frequentamos há 1 mês, houve um incêndio. No primeiro exemplo, diz que é um clube que frequentamos e há 1 mês houve um incêndio. Quer dizer, frequentamos, não sabe-se quanto tempo. Já embaixo, no clube que frequentamos há 1 mês, dá a entender que há 1 mês frequentamos esse clube e houve um incêndio lá. O segundo aqui, o carro estava percorrendo a estrada solitária à noite. E o segundo, o carro estava percorrendo a estrada solitária à noite. Na primeira frase, a estrada é solitária dia e noite. E na segunda frase, a estrada é solitária somente à noite. A vírgula mudou o entendimento aí das frases. Ele foi criticado quando lutava pelos amigos. Ele foi criticado quando lutava pelos amigos. Na primeira frase, ele foi criticado
quando lutou pelos amigos, e na segunda fase ele foi criticado pelos amigos, quando lutava, mas não se sabe por quem ele lutava. A frase a seguir pode ter seu sentido alterado apenas com a colocação da vírgula. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria se rastejando à sua procura. Continuando, constitui erro crasso usar a vírgula entre termos que mantêm entre si estreita ligação sintática. Por exemplo, entre sujeito e verbo, entre verbos ou nomes e seus complementos. Errado, o presidente da República indicou sua posição no assunto. E o certo, o presidente da República indicou sua posição no assunto. Errado, o deputado assistiu ao pronunciamento do presidente em Fortaleza. Você vê que a vírgula está entre o verbo e o complemento. No segundo, o deputado assistiu ao pronunciamento do presidente em Fortaleza. Agora, partindo para a semântica. A semântica estuda o sentido das palavras, expressões, frases e unidades maiores da comunicação verbal, os significados que lhes são atribuídos. Deve-se verificar sempre o contexto em que as palavras estão sendo utilizadas e procurar sinônimos ou termos mais precisos para as palavras repetidas. A redação oficial não pode aliar-se às transformações linguísticas, produto da dinâmica social, nem incorporá-las acriticamente. As novidades vocabulárias devem sempre ser usadas com critério, evitando-se aquelas que podem ser substituídas por vocábulos já de uso consolidado, sem prejuízo do sentido que se lhes quer dar. Não se concebe que, em nome de suposto purismo, a linguagem das comunicações oficiais fique imune a empréstimos de outras línguas. O importante é usar o estrangeirismo de forma consciente, buscar o equivalente português quando houver, ou conformar a palavra estrangeira ao espírito da língua portuguesa. Agora, expressões a evitar, expressões de uso recomendável. A linguagem dos textos oficiais deve sempre pautar-se pelo padrão culto formal da língua. Não é aceitável, portanto, que destes textos constem coloquialismos ou expressões de uso restrito a determinados grupos, que comprometeriam sua própria compreensão pelo público. Quanto a determinadas expressões que devem ser evitadas, mencionem-se aquelas que formam cacófatos, ou seja, um encontro de sílabas em que a malícia descobre um novo termo com sentido torpe ou ridículo. A seguir, uma lista de expressões cujo uso ou repetição deve ser evitado, indicando com que sentido devem ser empregadas e sugerindo alternativas vocabulares a palavras que costumam constar com excesso de expedientes oficiais. Aí temos aqui a medida que, na medida em que. A medida que, locução proporcional, a proporção que, ao passo que, conforme. Os preços deveriam diminuir à medida que diminui a procura. Na medida em que, locução causal, pelo fato de que, uma vez que, na medida em que se esgotam as possibilidades de negociação, o projeto foi integralmente vetado. Evite os cruzamentos bisonhos canhestros, à medida em que, na medida que. A partir de deve ser empregado preferencialmente no sentido temporal. A cobrança do imposto entra em vigor a partir do início do próximo ano. Evite repeti-la com sentido de com base em, preferindo, considerando, tomando-se por base, fundando-se em, baseando-se em. Assim, use após a apresentação de alguma situação ou proposta para ligá-la à ideia seguinte. Alterne com, dessa forma, desse modo, diante do exposto, diante disso, consequentemente, portanto, por conseguinte, assim sendo, em consequência, em vista disso, em face disso. Através de, por intermédio de. Através de quer dizer de lado a lado.
por entre. A viagem incluía deslocamentos através de boa parte da floresta. Evite o emprego com o sentido de meio ou instrumento. Nesse caso, empregue por intermédio, por, mediante, por meio de, segundo. Servindo-se de, valendo-se de. O projeto foi apresentado por intermédio do departamento. O assunto deve ser regulado por meio de decreto. A comissão foi criada mediante portaria do ministro de Estado. Bem como evite repetir, alterne com e, com, também, igualmente, da mesma forma. Evite o uso polêmico para certos autores da locução, bem assim como o equivalente. Causar. Evite repetir. Use também originar, motivar, provocar, produzir, gerar, levar a, criar. Constatar. Evite repetir. Alterne com atestar, apurar, averiguar, certificar-se, comprovar, evidenciar, observar, notar, perceber, registrar, verificar. Dado ou visto, haja vista. Os particípios dado e visto têm valor passivo e concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem. Dados o interesse e o esforço demonstrados, optou-se pela permanência do servidor em sua função. Dadas as circunstâncias, vistas as provas apresentadas, não houve mais hesitação no encaminhamento do inquérito. Já a expressão haja vista, com o sentido de uma vez que o seja considerado, veja-se, é invariável. O servidor tem qualidades, haja vista o interesse e o esforço demonstrados. Da forma que, do modo que, de forma a, de modo a, de forma ou maneira modo, que nas orações desenvolvidas deu amplas explicações, de forma que tudo ficou claro. De forma, maneira ou modo, a nas orações reduzidas de infinitivo. Deu amplas explicações de forma, maneira ou modo, a deixar tudo claro. São descabidas na língua escrita as pluralizações orais vulgares de formas, maneiras ou modos que. Detalhar, evite repetir, alterne com particularizar, pormenorizar, delinear, minudenciar. Devido a, evite repetir, utilize igualmente em virtude de, por causa de, em razão de, graças a, provocado por. Dirigir, quando empregado com sentido de encaminhar, alterne com transmitir, mandar, encaminhar, remeter, enviar, endereçar, em face de, sempre que a expressão em face de equivaler a diante de, é preferível a regência com a preposição de. Evite, portanto, face a, frente a. Enquanto conjunção proporcional equivalente a ao passo que, à medida que. Evite a construção coloquial enquanto que. Use também principalmente, mormente, notadamente, sobretudo, nomeadamente, em especial, em particular. Inclusive, advérbio que indica inclusão. Opõe-se a exclusive. Evite-se o seu uso com o sentido de até. Neste caso, utilize o próprio até ou ainda, igualmente, mesmo, também, ademais. Informar. Alterne com comunicar, avisar, noticiar, participar, inteirar, cientificar, instruir, confirmar, levar ao conhecimento, dar conhecimento ou perguntar, interrogar, inquirir, indagar. No sentido de, empregue também com vistas a fim de, com o fito, objetivo, intuito, de, com finalidade de, tendo em vista ou mira, tendo por fim. Onde? Como pronome relativo, significa em que lugar. A cidade onde nasceu, o país onde viveu, evite, pois, a construção como a lei onde é fixada a pena, ou o encontro onde o assunto foi tratado. Nestes casos, substitua onde por em que, na qual, no qual, nas quais, nos quais. O correto é, portanto, a lei na qual é fixada a pena, o encontro no qual em que o assunto foi tratado. Operacionalizar, neologismo verbal de que se tem abusado. Prefira realizar, fazer, executar, levar ao cabo ou a efeito.
praticar, cumprir, desempenhar, produzir, efetuar, construir, compor, estabelecer. Posição, posicionamento. Posição pode ser alterado com postura, ponto de vista, atitude, maneira, modo. Posicionamento significa disposição, arranjo, e não deve ser confundido com posição. Relativo a, empregue também referente a, concernente a, tocante a, atinente a, pertencente a, que diz respeito a, que trata de, que respeita. Ressaltar, varie com destacar, sublinhar, salientar, relevar, distinguir, sobressair. Tratar de, empregue também contemplar, discutir, debate, discorrer, cuidar, versar, referir-se, ocupar-se de. É isto, espero que tenha gostado. Em breve, quem sabe, retorno aí com mais videoaulas, quem sabe de informática, vamos ver. Com o tempo, vou voltando o canal. Espero que tenha gostado, até a próxima. Valeu! Já não sei dizer se ainda sei sentir. O meu coração já não me pertence.